pessoal, investidores, investidoras e pessoas que gostam de entender sobre economia e a informação que pode mexer com o seu dinheiro, seu investimento. O assunto de hoje é a possível recessão na Europa e o impacto que ela vai trazer, que ela pode trazer aí para as empresas brasileiras. Ainda nesse vídeo, nós vamos destacar os juros altos e a atividade fraca, a crise energética, os riscos empresariais e vamos falar aí das empresas brasileiras mais envolvidas com essa possível recessão e crise econômica, recessão global e crise econômica da Europa, além da demanda por eficiência energética. Bom, se você quer entender como é que tudo isso daí pode influenciar no seu dinheiro, na sua vida e na economia do Brasil, fica aqui com a gente, acompanha. E aí você pode também já pensar em formas de como se prevenir para mitigar qualquer risco que você possa vir a correr nesse sentido. Então vamos lá. E já, antes de começar, inclusive, por favor, dá seu like aí pra gente se você gostar desse conteúdo, segue o canal, também se inscreve lá no nosso portal investidoresbrasil.com.br. Tem muita coisa bacana lá para você, inclusive educação financeira, finanças e investimentos. E assim você ajuda, né? Comenta também se você gostou, se você não gostou, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Assim você ajuda a gente a crescer e trazer cada vez coisas mais relevantes para a sua vida. Você nos ajuda a te ajudar, porque o nosso objetivo é esse: ajudar você a aprender e a desenvolver seu dinheiro e o seu patrimônio. Bom, então vamos lá. Dito tudo isso, alertas sobre a possibilidade da Europa entrar em recessão entre o final desse ano e o início de 2023 estão sendo ligados diariamente por centros de estudo, agências de riscos e casas de análise de investimento em todo o mundo. Isso se deve à retração que pode gerar efeitos danosos à economia global e ainda sofre os efeitos da pandemia do Covid-19. Muitas empresas brasileiras, isso mesmo, empresas brasileiras, estão expostas direta ou indiretamente à crise europeia. Por isso que nós precisamos estar atentos. A crise no fornecimento de energia no continente, que deve ficar ainda mais crítica com a aproximação do inverno no hemisfério norte, mantém os preços no alto e pressiona índices de inflação. Isso exige com que bancos centrais subam as taxas de juros com o natural efeito de desacelerar a atividade. Isso já é algo que está ocorrendo e que ainda provavelmente será agravado, porque o inverno ainda está por vir lá na Europa. Enquanto isso, os governos se veem obrigados a gastar mais com subsídios às contas de luz, ao mesmo tempo em que põe em ação planos para reduzir o consumo. Isso aí, já divulgamos muita coisa no portal e no canal a respeito de racionamentos que estão sendo feitos na Europa. Racionamentos de energia e também em algumas áreas de alimentos. No início do mês, analistas do Goldman Sachs, o banco, calcularam que as contas de energia na Europa podem atingir no ano que vem um pico de 2 trilhões de euros, aproximadamente 2 trilhões de dólares em todo o continente. Isso após um aumento de aproximadamente 10 vezes nos preços da eletricidade no ano passado. Exatamente, pessoal. Só no ano passado, no velho continente, os preços de energia já subiram mais do que 10 vezes, o que piorou sensivelmente a situação econômica
para empresas e famílias que ainda se recuperavam da pandemia. Na última estimativa divulgada pela Eurostat, que é um escritório de estatísticas da União Europeia, essa última estimativa apontou que a inflação de agosto no continente atingiu uma taxa anualizada de 9,1%. Isso só em um mês. Prestem atenção. Sendo que apenas os preços de energia subiram 38,3%. Imagina uma inflação de 9,1% em um mês. Bom, o que acontece? Juros altos e atividade fraca. Esse quadro levou à decisão do Banco Central Europeu, BCE, de acelerar a alta de juros para 75 pontos base, ou 0,25%. 0,75%. Desculpa a falha. Então, essa questão toda aí da atividade fraca fez com que o Banco Central Europeu aumentasse aí a taxa de juros em 0,75%, tá? Agora no início de setembro. E novas altas dessa magnitude já estão no radar. Mas essa política contracionista aí da Europa deve cobrar seu preço. Claro, a gente fala muito isso no mercado financeiro, né? Não existe almoço grátis. Qual será o preço? O preço, segundo o relatório da BlackRock Investment Institute, que é um braço de análises da gestora BlackRock, uma das mais famosas aí no mundo todo, para os analistas do fundo, o Banco Central Europeu não está reconhecendo que pode esmagar ainda mais a atividade econômica, né, tentando combater a inflação alta. O BlackRock estima contração de 0,9% na economia europeia no ano que vem, como cenário mais provável. Então, isso é o que deve ocorrer. Em julho, o FMI, Fundo Monetário Internacional, estimou que no pior cenário de interrupção de fornecimento de gás pela Rússia, o que já vem acontecendo de forma velada, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa questão dessa forma velada, fornecimento de gás para a Europa da Rússia, temos um outro vídeo no canal, na nossa playlist, a gente vai deixar no cartão também, tá? No card. A queda do PIB poderia chegar a 3%. Então, caso a Rússia continue aí ou intensifique ainda mais essa interrupção de fornecimento de gás, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o PIB pode chegar a 3%. Tá? No dia 14 de setembro, aí na última semana, a Agência de Classificação de Risco, Fitch, fez uma onda de revisões para baixo da economia global. E para a zona do euro, o cálculo é de uma queda de 0,1% no próximo ano, ou seja, 2,2 pontos percentuais abaixo do previsto anteriormente. Então, toda essa situação de crise tem aí feito com que as agências tenham colocado os riscos cada vez mais altos para o mundo como um todo e para a Europa ainda mais. Falando agora da crise energética, segundo o estudo da Bruegel Think Tank, com sede em Bruxelas, o sistema energético da Europa enfrenta um estresse físico e institucional sem precedentes. Na base dessa crise está um desequilíbrio global pós-Covid-19, que, embora a demanda tenha se recuperado rapidamente com a reabertura das economias, a oferta não acompanhou esse processo. E isso aí, pessoal, ou seja, a Europa, né, que sempre cheia lá de bandeiras, levantando a bandeira, né, da sustentabilidade, para desenvolvimento de estruturas, né, está passando por essa crise toda porque não se desenvolveu conforme prometeu. Então,
Para piorar, o desafio de redução do uso de combustíveis fósseis, que são aqueles de acordo com as metas climáticas, não foi acompanhado por uma redução proporcional da demanda por essas fontes. Então eles vivem levantando a bandeira lá na Europa de que não se deve usar o combustível fóssil. No entanto, não criaram uma forma sustentável de se manter sem esses combustíveis. E estão aí com uma demanda maior do que a oferta. Em meio a essas indefinições, ainda tem o fato de que a Rússia passou a manipular politicamente os mercados europeus de gás natural desde o verão do ano passado, de 2021, explorando seu significativo poder de mercado. Exatamente, a Europa não se preveniu. Então, a única fornecedora de gás que é a energia mais utilizada pela Europa é a Rússia. Ou seja, antes mesmo de invadir a Ucrânia e de retalhar as ameaças sanções do Ocidente com o corte de fornecimento de gás, antes ainda da guerra, da produção da Rússia, que fornecia cerca de 40% do gás utilizado pela União Europeia, a Gazprom, que é controlada pelo Kremlin lá na Rússia, suspendeu esse mês indefinidamente os embarques para a Europa, através do gasoduto Nord Stream, citando dificuldades técnicas sem muita convicção. Né? A gente tratou bastante a respeito disso, inclusive os impactos na Bolsa de Valores Europeia das empresas, tá? Que as ações estão despencando por conta disso. Tem um outro vídeo aí no canal. Finalmente, eventos como a fraca produção nuclear francesa por conta da manutenção e da seca em curso, que vem ocorrendo, né, reduziu a geração de energia das hidrelétricas e agravaram ainda mais a situação da Europa. E o arsenal de respostas dos governos europeus, em muitas vezes individualmente desordenados, passa por planos de limitação de consumo residencial e empresarial, estimulação de teto e preço para o gás. Vários aí países já estipularam tanto a quantidade que empresas e pessoas podem utilizar de gás diariamente, como também qual é o preço que pode ser cobrado por isso. E subsidiaram também as contas de luz e taxação extra de lucro do setor. Tá? São formas aí que eles estão encontrando de tentar segurar um pouco o consumo para poder fornecer e não interromper o fornecimento. Bom, agora a gente vai falar aqui um pouquinho do risco empresarial dessa crise toda aí que está em andamento, que provavelmente será agravada nos próximos meses. Além dos graves problemas sociais que a falta de gás pode trazer à população europeia durante o inverno, há muita preocupação com a atividade industrial, especialmente na Alemanha, Itália, Europa Central e Oriental. A Economist Intelligence Unit lembra que o setor industrial responde por quase 30% do produto interno bruto da Alemanha. E a dependência do gás russo é alta, de 35%. Antes da guerra era de 55%, pasmem. Então ela já reduziu e ainda está em 35%. A divisão de pesquisas da The Economist espera que os principais danos à economia venham das indústrias de uso intensivo de energia, como a indústria química, a siderurgia, indústria de vidros e de fertilizantes, que serão as primeiras a enfrentar o racionamento de gás. Na verdade, já estão enfrentando, pessoal. E os valores das ações delas nas bolsas têm caído bastante. O governo está tentando subsidiá-las para que elas não entrem em recuperação. No entanto, os preços mais altos e a confiança em colapso já estão afetando outros setores, como o setor das máquinas e fabricação de automóveis,
como um efeito colateral sendo sentido já na Itália, na Áustria e na Europa Central. Bom, aí a gente tem uma questão aí de uma avaliação. De acordo com o Leandro Biladini, da equipe de Quality Strategy da Julius Baer, que mantém uma visão neutra sobre as ações de empresas europeias, uma vez que considera os impactos de médio prazo dos preços da energia nos lucros muito variado de acordo com o setor, ele seria positivo para o serviço público, petróleo, gás e negativo para os produtos químicos e viagens, lazer, por exemplo. E isso ainda dependerá de intervenções de governos, tá? Então ele trabalha tudo isso dessa forma. Agora, se o assunto que a gente vai tratar aí é como é que toda essa crise europeia influencia nas empresas brasileiras, isso pode representar para as empresas brasileiras que mantêm negócios com a europeia, como é que seria isso? Um estudo feito nesse mês pelo estrategista de ações do Santander, a Aline de Souza Cardoso, traçou um panorama aí para a gente dar uma olhada. Então, para as empresas brasileiras, de acordo com a estrategista Aline de Souza Cardoso, as companhias nacionais estão alocadas em 3 categorias. Né? Numa sexta parte estão empresas controladas por grupos europeus. Então temos aí a Telefônica Brasil, que é a V23, TIM Brasil, que é TIM S3, a Ambev, que é ABV3, a Engie Brasil, que é EGI3, Energias do Brasil, que é NBR3, a Neoenergia, que é a NOE3, Açaí, que é ASAI3, Carrefour Brasil, CRFP3. Nestes casos, o impacto de recessão nos países sede, que essas empresas são controladas por grupos europeus, ok? Então, nesse caso, o impacto de uma recessão nos países sede será pequeno em termos de receita. Mesmo que aconteça ali um forçado corte de custos e uma redução nos fluxos de caixa das matrizes. Então, de acordo com a analista, essas empresas não têm por que se preocupar muito nesse aspecto com a crise europeia. As demais categorias, que incluem as empresas que têm maior dependência de receitas vindas da Europa e as que possuem uma porcentagem relevante de custos operacionais também europeus, nesse grupo estão o diagnóstico é que a IOSP Maxium, Embraer, WEG, da sigla WEG3, Natura, NTCO3, Klabin, KLBN11, a Suzano, SUZB3, CSN, SCNA3, Aerix, AERI3, Tupi, né, TUPY3, são as mais expostas à Europa, tá, ao mercado europeu. E a exposição dessas empresas é de aproximadamente 20% ou superior. Então, para elas, a boa e a má notícia no caminho é o seguinte: de acordo com a analista, um inverno rigoroso em ambiente de escassez de energia pode tornar algumas dessas empresas mais competitivas por não enfrentarem os mesmos custos de energia de grupos locais concorrentes. A Tupi, a WEG e a Klabin, por exemplo, têm forte concorrência no norte e no centro. E aí, o que você acha? Você acha que realmente a economia da Europa lá com essa crise toda, inflacionária, crise energética, você acha que eles favorecem as empresas brasileiras só nesses sentidos ou há outros também? E você acha que como é que está a situação do Brasil frente à Europa? Nossa situação aqui está melhor ou está pior? Como é que você analisa tudo isso? Bom,
Deixa aí pra gente nos comentários. Também, por favor, dá o like no vídeo ou o dislike se você não gostou, comentando aí como é que a gente pode melhorar isso para que o nosso conteúdo possa cada vez mais te ajudar. Curte o canal, se inscreve, porque a gente busca aqui trazer cada vez mais conteúdos interessantes e informações que fazem a diferença no seu conhecimento e também na sua vida financeira. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!